O Felipe Monteiro mencionou a questão das empresas estarem endividadas e o número de recuperações judiciais no Brasil chegou a 593 pedidos no primeiro semestre deste ano. É o maior volume em 3 anos, de acordo com dados do Serasa Experian. A tendência é que esse número continue crescendo, mesmo se houver um afrouxamento da política monetária do Banco Central. Esse sofrimento que as empresas estão passando, de alguma forma, também não acaba prejudicando a todos, principalmente aqueles que dependem destes postos de trabalho que acabam se desidratando por conta dessas recuperações judiciais, Gustavo Segré? Sim, mas aí temos que ver o que motiva a recuperação judicial. Pode ter uma recuperação judicial que tem motivado, por exemplo, quando foi o crescimento espantoso das vendas online, das vendas a varejo, que não era física e que de alguma maneira falaram ou projetaram um crescimento muito grande, depois estancou e isso gerou para algumas varejistas umas dificuldades importantes. A outra tem a ver com a gestão. Temos o caso americano, que foi um fraude, não foi uma questão nem de taxa de juros, nem de um problema de mercado, nem de um problema de consumo. Então temos que avaliar exatamente o que acontece para gerar essa recuperação. Monteiro. Não, Segré, concordo com você. Agora é importante destacar o seguinte, né? A recuperação judicial no Brasil também virou instrumento para as empresas negociarem a dívida que tem com os bancos e com os credores, né? Ela não é só um instrumento quando a empresa está indo mal. É um instrumento quando a empresa quer negociar, quer estar na mesa com os credores. O que é feito de forma completamente equivocada. E outro ponto que eu queria deixar claro é o seguinte também, na minha opinião, né? Esse modelo de juros alto, o que gera também é esse reflexo aí. É destruir as empresas brasileiras, que não tem para onde pedir empréstimo, porque se pedir empréstimo vai ter que pagar juros monstruosos. E como eu falei aqui para vocês, né? Não tendo investimento das empresas na economia, você não tem crescimento econômico. Então, a única variável que o governo tem para crescer economicamente é o investimento público. Por que você estava discordando do Monteiro? Ele não tem razão ao dizer que as empresas, ao buscarem esses empréstimos, estão pagando muito mais juros por isso? Qual que é a raiz do problema de tudo isso? Se chama pandemia. As medidas de lockdown, de fechamento do comércio, da indústria. Que estariam refletindo agora. Que continuam os reflexos até agora e continuarão, né? Por quê? Porque não é brincadeira o que aconteceu. No mundo inteiro, os bancos centrais resolveram fazer uma experiência que foi imprimir dinheiro numa quantidade absurda, injetaram dinheiro nas economias. Teve cheque do governo, aquela ideia, por que a gente não imprime dinheiro para acabar com a pobreza? Do outro lado, a capacidade de oferta diminuiu, porque muitos negócios quebraram com as medidas de restrição. Na hora que reabriu, você tinha uma demanda reprimida e turbinada com auxílios governamentais e com crédito barato. O que aconteceu? Explosão de demanda, os preços foram lá para cima. Então é um efeito inflacionário muito mais duradouro. Qual que é o único remédio, né, o antibiótico para combater a inflação? É a taxa de juros. Tem efeito colateral? Claro que tem efeito colateral, mas se a gente não adotar uma política de controle da inflação, a inflação é ainda pior do que os juros altos. No final das contas, Felipe, a gente vai ficar com a inflação elevada, vai ter que subir os juros do mesmo jeito e não vai vir o crescimento econômico, porque essa fórmula ela é testada diversas vezes na Argentina. Muito. E aqui o Segré não me deixa mentir e o que ocorre lá. Felipe, eu tenho 30 segundos para você. Não, perfeito. O que eu acho interessante, Gani, é que, tudo bem, a pandemia foi um problema que o mundo todo foi afetado. Mas quando você pega os números do Brasil, você vê que os números do Brasil são muito piores do que o resto do mundo. Comparando o fechamento de empresa com o resto do mundo, por exemplo, no Brasil, o número do Brasil é muito mais elevado, o que demonstra que tanto a política econômica do Bolsonaro foi equivocada, quanto a manutenção da taxa de juros elevada também está sendo completamente equivocada. Fala, Segré. Para entender melhor a economia, a ciência econômica sempre focaliza numa locomotiva. A locomotiva demora muito para tomar velocidade. No momento que tomou velocidade, se por alguma circunstância tem que frear, vai demorar muito para frear também. Por isso são os espaços de tempo tão compridos, o que explica muitas vezes que algo que aconteceu no passado somente agora tem um reflexo.